Shalom, a paz do Senhor, Shalom de Maria, Shalom de Morió, Shalom Adonai, Reina Toquilos, Salam Aura, a paz do Senhor. Meus irmãos, esse trimestre da EBD vai ser estudado e o Verbo se fez carne. O primeiro trimestre foi uma bênção, foi sobre apologética, a defesa da fé. E esse daqui vai falar sobre cristologia, e o Verbo se fez carne. Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, Yohanan, no aramaico, e o Hanon, que é João, né? E vai trazer temas bem interessantes. O Verbo se tornou carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito, a intercessão de Jesus pelos discípulos, do julgamento da ressurreição e renovação da esperança. Eu achei por bem falar um pouco da primeira lição hoje, compartilhar com vocês alguns estudos que eu fiz. E o textual, o tema da lição 1 é o Verbo que se tornou em carne. A Bíblia diz que se vier qualquer um dizendo que Jesus Cristo não nasceu em carne, a gente considera anátema, a gente considera uma opção essa doutrina, porque ela é antibíblica. Jesus ele não reencarnou, ele encarnou. Encarnar significa tornar-se carne. Então ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1 ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. A verdade prática diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Uma palavra-chave aqui, a da lição é encarnação, né, que já foi explicado aqui, que é tornar-se carne, assumir forma de carne. E aqui nós temos a palavra verbo, que no grego é logos, que tem o sentido de verbo, palavra, ação, fenômeno da natureza. No hebraico seria hadavar, que significa a palavra. No aramaico seria melta ou melco, que significa verbo, fenômeno da natureza, palavra, poder, e tem outros significados similares. Aí continuou: e o Verbo se fez carne, ou seja, ele encarnou, e habitou entre nós. Esse habitou aí, no original grego, nós vamos ver a expressão estineu, que significa armou sua tenda. Interessante que se a gente for para a tradução hebraica, Brit Hadashah, esse e habitou, lá no livro de Rabi Sorah Alpi e Yohanan, as duas novas pela boca de João, na Bíblia hebraica, vai estar Hadavar, Mireia, Bassar, Veshahan, Betohem. Ou seja, a palavra estava entre nós. Não. Cadê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne, que é Hadavar, Mireia, Bassar, que é carne, Veshahan, Betohem, e habitou entre nós. Esse Shahan aí, no hebraico, ele tem o sentido de tabernaculou, armou sua tenda, tornou-se vizinho. Olha só. E esse Shahan lembra o que? O Mishkan, que é o tabernáculo de Deus. E Moshe levanta como um templo móvel e temporário durante a peregrinação do deserto como a terra prometida. Futuramente o rei Salomão transforma esse lugar de adoração, criando ali o famoso templo de Salomão. Interessante que aqui diz, no princípio, e nós lembramos que o livro de João ele é destinado a combater uma seita da época chamada Essênios. Os essênios eles se achavam detentores da luz, da verdade.
Então eles achavam que eles eram a verdade, que eles eram uns separados. E eles pregavam muito uma espécie de misticismo. Então, para combater esse cunho religioso, João escreve o livro de João para mostrar que Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, principalmente Deus, e para mostrar isso de uma forma que fique clara para esse povo dos essênios. Então, isso no princípio vai lembrar o quê? Gênesis 1:1, na Bíblia hebraica, Bereshit, no princípio, em princípio. Então, vai lembrar essa questão. Que princípio? O princípio da criação. Nesse princípio, era o verbo, ou seja, ele era a palavra, Hadavá, Melta. Então, se ele era a palavra, quando Deus dizia Rei Or, seja luz, ele era o rei de Deus, ele era o seja de Deus. Olha só que coisa interessante. Para trazer as coisas à existência do invisível, né? Para. E Reshit significa princípio. Então, nós entendemos aqui que em Jesus criou Deus, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, que vai chamar de Etapates. Jesus é o princípio. Em Deus no princípio, ele é o alfa, ele é o homem. E ele é o Logos Topeus, a palavra de Deus. Sobre o livro de João, alguns acreditam que ele foi escrito entre 50 e 70 depois de Cristo. Mas a prova mesmo é que tinha sido 80 a 95 depois de Cristo. Então essa questão de luz e trevas, ela pega muito os essênios. Um dos principais grupos a quem o livro de João se reporta. Vai falar também dos filhos de Deus, os Baralá, ou Breigalá, que nós nos tornamos filhos de Deus mediante o sacrifício vicário de Cristo. Vai falar do Mishkan, Deus conosco. Se o Mishkan significa Deus habitando conosco, Deus sendo vizinho nosso, e nós vimos lá nesse versículo que nós lemos, né? No versículo era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós vimos e o verbo se fez carne e habitou, ou seja, e tabernaculou, e armou sua tenda, né? Sken, no grego, Shaham no hebraico, que significa tabernaculou, armou sua tenda, tornou-se vizinho. Então, se ele tornou-se vizinho, ele está conosco. Emmanuel, Deus conosco, que é o Adonai chamar, o Senhor está presente. Então, nós temos aí também aquela questão de Barabá e Yeshua. Barabá, filho do papai, e Yeshua. Sendo que Barabá, ele é um revolucionário. Ele é alguém que quer resolver as coisas através da força bruta. E Jesus não, ele é o príncipe da paz, né? E para terminar esse primeiro tópico, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro de João, alguns dados básicos do livro de João. O livro de João, ele usa um grego simples e um vocabulário mais justo. É o quarto evangelho do livro de João, é o quarto livro do Tetraevangelion, ou seja, dos 4 evangelhos, é o quarto livro do Pentaevangelion, que é dos 5 evangelhos, incluindo Atos. Ele é um lotametsti. O que é um lotametsti? Ele é um não sinótico. Ou seja, ele não faz parte dos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas faz parte dos evangelhos, que abrangem Mateus, Marcos e Lucas, que pertencem a esse conjunto de livros do evangelho, que são o evangelho, o anúncio de boas obras. Ou seja, ele é um não sinótico. O 43º livro da Bíblia. Ele é o quarto do Novo Testamento, mas é o 43º da Bíblia. Quarto livro do NT, conhecido como o livro dos Eu Sou, porque nós vamos ver Jesus dizer 7 vezes Eu Sou, e esse Eu Sou vai lembrar o Eie Ashereye de Êxodo 3, que é serei o que serei. Que no aramaico, língua de Jesus, o Enaná significa eu fui o que fui, eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou eu estou sendo o que sempre fui. Olha só. Então no aramaico ele vai ter essas 4 traduções aí. Em grego,
o nome do livro é Ioannes, em hebraico, Habesorah al-Pi Yohanan, as boas novas pela boca de João, Habesorah al-Pi Yohanan. Em aramaico, Karazota de Yohanan, Evangelho de João, Karazota de Yohanan. Ele é o quarto biográfico. João pastoreava a igreja de Éfeso, vale ressaltar. No sistema Parradês, é um sistema que vê o nível do ensino de cada evangelho, João está no nível mais elevado, no nível solto, no nível dos mistérios, justamente porque ele vai confrontar essa classe mística dos essênios. O que significa João em hebraico, Yohanan, que em aramaico é Yohanan? Significa Iá fortaleceu ou Iá é compassivo. E nós sabemos que Iá é a abreviação do tetragrama Yod, Vav, e é a abreviação do nome do Eterno. No livro de Salmos, algumas vezes aparece o nome Iá como Deus e também na própria Torá, né? Então, meus irmãos, vai sair o verbo, ele se tornou em carne, ele encarnou, ele não encarnou, como a gente vê aí no Espiritismo e seitas orientais, que vai dizer que a pessoa morre e renasce, e morre e renasce, até atingir um estado de espírito para cumprir seu cargo, né? E para um paraíso fictício chamado Nirvana. E essa questão do espiritismo é uma seita que surgiu com as irmãs Kate e Margaret Fox nos Estados Unidos, quando elas tiveram um sonho, onde acharam que se projetaram para fora do corpo. Isso foi espalhado nos jornais, na mídia da época, né? E depois elas mesmas disseram que não, que era só um sonho. Depois que já foi divulgado que elas saíram do corpo, voltaram para o corpo, não sei o quê. Nesse íntegro, o francês Hipólite de Leon Denis Rivail, ele diz que baixou nele, né, o espírito de um poeta celta chamado Allan Kardec, e com ele o espiritismo ganha força e nasce ali, de fato, a seita do espiritismo. A gente tem que ter cuidado e ler bastante a Bíblia para saber confrontar cada seita e suas respectivas correntes heresiáticas. Então, o verbo se fez carne. Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é o rei, o seja de Deus. Rei, ó, seja luz. Rei, raquia, seja firmamento, e assim vai. E o verbo, ele se manifestou de forma espetacular. Deus estava lá no céu e ele disse: quem enviarei, quem há de por nós? Houve silêncio no céu, se queria minha hora. E Jesus, ele disse: eis-me aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós sabemos que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então a salvação está em Jesus Cristo, porque só há um mediador de Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele foi 100% Deus, 100% homem quando esteve aqui no seu ministério terreno. E ele nasceu de uma virgem, Maria, que depois teve outros filhos. Nós sabemos que Judas, da carta de Judas, é o meio-irmão de Jesus, e também Tiago é meio-irmão de Jesus. Teve irmãs, a Bíblia deixa claro que Jesus teve irmãs, e seu pai adotivo foi José, que também é da tribo de Judá, e descendência direta do David Hamelech, e Davi. E na genealogia do avô materno de Jesus, José também, que nós vemos em Lucas, mostra o seu parentesco com a humanidade. Para salvar a humanidade, ele teve que se assemelhar à humanidade. O Criador teve que se assemelhar à criatura. Ele podia dizer: não, eu sou Deus, não vou me humilhar, eu não vou me rebaixar, me transformando em criatura. Mas ele nos amou de tal maneira, né, Pai, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Mas a todos quanto receberam demos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que crê em seu nome. Então, quando você recebe Jesus,
você se torna Bar Elohim, filho de Deus. Bar Elohim, que em aramaico é Bre Alá. E ele nasceu, né? E como um judeu, ele passou por tudo que um judeu comum deveria passar. Ele passou pelo Bar Mitzvah, não, primeiro pela Brit Milá, que é a aliança da circuncisão, ou corte da aliança, onde corta o prepúcio, né, para ficar aquela cicatriz, mostrando que é descendência de Abraão. Ele passou também pelo Bar Mitzvah, que é o filho do mandamento, onde ele foi com 12 anos até os doutores, e ali foi comprovado que ele conhece toda a Torá, de modo que os mestres lá se maravilhavam com a sabedoria dele. Ele passou também pelo Pidyon Rabem, o Pidyon Rabem, que é o resgate do filho. Aí você me diz, espera aí, para passar pelo Pidyon Rabem tinha que ser de um clã, sem ser o clã de Levi, e Jesus era de Judá. Mas espera aí, Jesus não é sacerdote, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele não é da ordem de Levi, que era a ordem que naturalmente quem nascia na ordem de Levi já era consagrado a Deus. Quem era das outras tribos tinha que ser apresentado, ofertado, o primogênito que abrisse a madre, consagrado ao Eterno, que foi o que fizeram com Jesus, que foi o primogênito de Miriam, em aramaico de Maria. E ele passou por tudo isso, pela Brit Milá, pelo Pidyon Rabem, pelo Bar Mitzvah, e seguiu à risca tudo que era necessário que um judeu praticante, né, fizesse. E ele foi o maior exemplo nosso de como obedecer a palavra de Deus, como andar em conformidade com a palavra de Deus. E o mais sublime do ensino de Jesus é que ele usava coisas simples para explicar coisas grandiosas. Exemplo, quando ele manda os discípulos lançarem a rede e vem 151 grandes peixes, se eu passar esse número de 151 para o hebraico, vai dar um total, ou vai dar uma frase que é Ani Elohim, que é um recado para os discípulos: eu sou Deus. Também, uma rede com 151 grandes peixes não romperam, e todos esses peixes se juntarem ali e encherem o barco quase e a pique, está claro que ele é Deus. E o humano mortal nenhum tem tamanho poder. E sem contar que ele transformou água em vinho, que ele deu vista cego, fez paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, expulsou demônios, curou lunáticos, ressuscitou mortos, coisas admiráveis que somente um grande profeta, no caso o Messias, o profeta superior, é quem poderia fazer das coisas. O ensino dele era simples, mas com um fundo complexo. Tipo, quando ele fala de vinho novo em odres velhos, o vinho ele fermentava, saía uma substância que podia rachar o odre. Se o odre fosse novo, não acontecia nada. Ele velho, ele ficava suscetível e rachava. Então fala de um novo pensamento, uma nova forma de ser, mediante a transformação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, quando a pessoa não tem o seu coração transformado para ser uma nova criatura, para ser um vinho novo, para receber, um odre novo, para receber um vinho novo. Então que Deus nos abençoe. É basicamente isso aí. O assunto é muito complexo, mas eu vou parar por aqui. Deus abençoe, até a próxima.